Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o professor Léo, Super Léo. Esse é mais um vídeo aqui da nossa série, onde a gente está dando algumas dicas, né, resolvendo questões da Olimpíada Canguru de Matemática, o concurso Canguru de Matemática, tá? Nesse vídeo especificamente, nós vamos continuar trabalhando aqui com números, né? As questões que caem aí na avaliação do Canguru que envolvem números, elas trazem normalmente questões sobre sistemas de numeração, né, os algarismos que a gente usa para representar os números no sistema indo-arábico, né, as relações aí entre as ordens, unidade, dezena, centena, e também traz um pouquinho das operações que vocês aprenderam até o quinto ano, né, que é aí adição, subtração, multiplicação, divisão e algumas relações entre elas também, tá? É legal a gente ver aqui nessas questões agora de 5 pontos que a gente vai ter mais dificuldade, às vezes, de interpretar algumas coisas nas questões, né, para poder tirar conclusões, do que realmente fazer contas muito complicadas, né? Aparece aqui alguma multiplicaçãozinha, alguma divisão, mas vocês vão ver que são coisas que, se vocês trabalharem algumas dicas aqui, vocês conseguem fazer bem tranquilo também, tá? Vamos lá para as questões então? Bora aí. Olha só que bonitinha. Você olha para a questão de 5 pontos, você já fala assim: nossa, Léo, não sei fazer, vou pular isso aqui. Não, ó, você está vendo que ela meio que vai assustar você pelo tamanho, tem um textinho um pouquinho maior, mas tem uma figura ali que eu preciso saber o que ela significa. Leia, faça a leitura, pensa o que ele está falando e o que você quer descobrir aqui. Não tenha medo do tamanho do texto, porque olha só, vou fazer a leitura. Aí lembra de você pausar, tentar fazer, tentar pensar sozinho, depois você vê a nossa solução aqui discutindo, tá? Mas olha só, na figura, os 7 cartões que tem aqui na figura, eles têm 2 números em cada um. Percebem que tem um número em cima e um de cabeça para baixo? No cartão A, no cartão B, C, D, E, F até o G. Aí ele fala o seguinte, ó, a professora quer girar um dos cartões, somente um. Ela vai girar um dos cartões. O que é girar? Vai inverter ele. O número de ponta cabeça vai para cima e o de cima vai para baixo. Trocando os números de posição de forma que, aí vem o importante, ó, de forma que a soma dos números na linha de cima seja igual à soma dos números da linha de baixo. Então tá vendo? O que vai acontecer aqui? Vai girar um cartão só, não sei qual. A pergunta é exatamente essa: qual cartão ela vai ter que girar para que a soma dos números que estão em cima seja igual à soma dos números que estão embaixo. Então tá vendo? Já entendi o que está falando aqui. Então eu quero que a soma desses números de cima, eu vou somar todos aqui, seja igual à soma dos números que estão embaixo. Não é legal primeiro a gente somar isso então? Né? Vamos usar aqui umas estratégiazinhas de cálculo mental. Formar 10 aqui, ó. Então, 8 com 2 dá 10, certo? Aí eu tenho aqui, por exemplo, ó, 7 com 3 também dá 10. Então, eu já tenho aqui 10 mais 10, mais 5 dá 15, com mais 4 dá 19. Não. 10 mais 10 dá 20, com mais 5 dá 25, com mais 4 dá 29, com mais 2 vai dar aqui, ó, um total de 31. Então a soma aqui em cima dos números está dando 31, nessa linha de cima, certo? Vamos ver a soma na linha de baixo, tá? Na linha de baixo eu tenho aqui, ó, dá para ver de ponta cabeça, né? Senão você vira a folha. 5 mais 5 dá 10, né? Então eu já tenho 10 aqui. Aí eu tenho aqui 7 mais 3, que dá 10 também. Então já tenho 10 mais 10. Aí eu tenho aqui 20, então. 20 com mais 7, 27. 27 com mais 4, 30. Né? 10 mais 10 dá 20. 20 com mais 7 dá 27. 27 com 4 vai dar 31. Certo? 31 com 4 vai dar 35. Olha que legal. A soma dos da linha de baixo está dando 35.
que eu quero mesmo? Volto lá no texto, ó. Eu quero que a soma dos números na linha de cima seja igual à soma dos números da linha de baixo. Não está igual assim, certo? O que precisa acontecer para ficar igual? Né? Precisaria ter menos aqui embaixo e mais aqui em cima, não é? Quanto que precisaria diminuir embaixo e aumentar em cima? Né? Vamos pensar na diferença aqui, ó. Diferença. Quando eu falo diferença, é uma subtração, né? A diferença para chegar do 31 no 35 é de quanto? Ó? De 4. Então, se eu tenho uma diferença de 4, eu posso, por exemplo, tirar 2 do de baixo e passar, por exemplo, 2 para o de cima, né? Porque se você tirar 4 do de baixo e passar os 4 para o de cima, vai ficar a diferença de 4 de novo, né? Pega metade disso, pega 2 de baixo e passa para cima. Então, se eu pegasse aqui, ó, tirasse 2 daqui, ficaria com 33, correto? E aí, se eu pegar esses 2 que eu tirei e passar para cima aqui também, mais 2, também ficaria com 33. É o que a gente quer, não é? Então, eu quero que fique com 33 em cima e com 33 embaixo. Mas para isso eu vou ter que tirar 2 do 35 e passar 2 para o 31. A pergunta é, qual cartão a professora vai ter que girar então para acontecer isso? Né? Eu tenho que girar um cartão de forma que eu vou ter 2 a mais na linha de cima e 2 a menos na linha de baixo. Qual cartão que é, moçada? Né? Não tem que ser exatamente um cartão que tem uma diferença de 2, né? Mas não só que tem uma diferença de 2, porque eu posso pegar aqui o 5 e o 3, tem uma diferença de 2, né? Mas aí se eu pegar o 5 e o 3, se eu inverter o cartão B, eu vou estar aumentando 2 embaixo e diminuindo 2 em cima. E o que eu quero é o contrário, né? Eu quero que o número de cima fique 2 a mais e o número de baixo fique 2 a menos. Então não pode ser esse cartão 5, 3. Quem vai ter que ser aqui? Já achou, né? Da letra G, ó. Olha lá. O da letra G tem 2 em cima e 4 embaixo. Se eu girar ele, o 4 vai para cima, vai aumentar 2 do que tinha antes, e o 2 vai para baixo onde estava o 4. Vai diminuir 2 do que eu tinha antes. Por isso que o cartão que ela deve girar aqui é o cartão G, que está aqui na letra E das alternativas. Viu só? Olha como é um pouquinho elaborado o raciocínio, mas se você rabisca, se você coloca no papel, você vai lá, faz a continha, pensa o que tem que acontecer, você consegue pensar e conseguir resolver a questão, né? Isso é uma questão de 5 pontos. Olha lá. Essa outra questãozinha aqui de 5 pontos, também bem legal. Pausa o vídeo aí, dá uma lidinha nela, vê o que você consegue raciocinar, depois você me conta aqui nos comentários o que você colocou, né? Vamos lá, ele fala assim, ó, uma caixa tem menos de 50 biscoitos. Perceba que eu não sei quantos tem, ele falou menos de 50. Pode ser de 0, sei lá, mas de 0 até 49, né? Porque não pode ter 50 porque ele fala que é menos de 50. Os biscoitos da caixa podem ser divididos igualmente por 2, por 3 ou por 4 crianças. E quando ele fala divididos igualmente, é sem sobrar resto, é a divisão exata que a gente fala, né? Então eu tenho uma quantidade de biscoitos aqui, que se eu dividir por 2, vai sobrar resto 0. A mesma quantidade, se eu dividir por 3, ela vai sobrar resto 0. E a mesma quantidade de biscoitos, se eu dividir por 4, também vai sobrar resto 0 na divisão. Entretanto, os biscoitos não podem ser divididos igualmente por 7 crianças. Então ele está falando que se eu pegar essa mesma quantidade de biscoitos e dividir por 7, não vai dar para dividir certinho. Vai sobrar um resto aqui agora que não é 0. É uma divisão não exata que a gente fala, né? Pergunta então. Porque para que isso seja possível, serão necessários mais 6 biscoitos. Então ele fala que assim, ó, se eu pegar essa quantidade de biscoitos e dividir por 7, não vai dar resto 0, né? Mas se eu colocar mais 6 biscoitos nessa quantidade que eu tenho, que eu não sei quanto é, vai dar a divisão por 7 também. Pergunta então quantos biscoitos há nessa caixa.
né? Perceba que assim, esse tipo de questão você pode usar um artifício também bem bacana quando você tem as opções ali, né? As opções de resposta, que é você verificar qual das respostas se encaixa nas informações do problema. Você meio que está usando o truque aí, mas é conhecimento, é válido. Então você poderia pegar essas opções aqui, 12, 24, 30, 36, 48, você poderia dividir elas por 2, ver se dá exato, por 3, ver se dá exato, por 4, ver se dá exato, e se você colocar mais 6 naquela quantidade, se dá para dividir por 7 também, né? Mas na verdade, assim, olha o problema, tá vendo? Aqui que eu tenho que tomar cuidado. A quantidade de biscoitos na caixa tem que ser essa que quando você coloca mais 6 ali, né? Essa quantidade não dá para dividir por 7, mas se você colocasse mais 6, daria para dividir também. Eu tenho que pensar sobre isso, tá? Mas vamos usar aqui uma ideia matemática, sem a gente ter que ficar chutando, tá? Quando eu falo que o número dá para dividir por 2, ele não vai aparecer na tabuada do 2, ou os múltiplos de 2 que a gente fala, né? A gente tem lá, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tralalá, né? Se dá para dividir por 3, também não é múltiplo de 3, não vai estar na tabuada do 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim vai. Façam esse rabisco, tá vendo, das tabuadas. Se você é uma pessoa que tem dificuldade um pouquinho com as tabuadas, não consegue, pega a tabuada do 2 aqui, começa com 0 e vai andando de 2 em 2. Pega a tabuada do 3, começa com 0 e vai andando de 3 em 3, né? Tabuada do 4, ó. Se eu dividir por 4, os múltiplos de 4, ó, 0, 4, 8, 12, 16, tralalá. Quer dizer que se a quantidade de biscoitos dá para dividir por esses três números exata, sem sobrar nada, é o número que aparece nas três tabuadas ao mesmo tempo, né? Se a gente for procurar, quem que aparece ao mesmo tempo aqui, ó, aparece, por exemplo, o 12, né? Tipo, então a resposta é 12, Léo, vou marcar com a letra A. Não, filho, espera, porque assim, ó, você não está usando todas as informações da questão de 5 pontos, tá vendo? Porque se você for direto no 12, você vai falar assim, bom, é o 12 porque é divisível pelos três ao mesmo tempo. Mas se a gente pegar o 12, na condição lá que ele falou do 7, ó, 12 dividido por 7, né? O 7 cabe no 12 quantas vezes? Uma vez, e vai sobrar 5. E ele falou que se eu colocasse 6 biscoitos a mais aqui, se em vez de 12, então tivesse 12 mais 6, que vai ser 18, então daria para dividir por 7. E a gente sabe que não vai dar, ó, porque na tabuada do 7 não tem 18, ó, sobraria 4. Então não pode ser 12 biscoitos. Vocês estão entendendo? Eu estou querendo chegar com essa discussão aqui, né? Então, assim, tem que ser um outro número que está ali na tabuada do 2, do 3, do 4, não pode ser o 12. Mas aí, se você continuasse escrevendo, você ia ver que assim, o 24 também aparece nas três tabuadas. Concordam comigo? O 24. E depois o 36 também vai aparecer nas três tabuadas. Então, quer dizer, se o 12 aparece nas três tabuadas, além do zero, logicamente, né, que eu tinha aqui, ó. Então, os números que vão aparecer nas três tabuadas ao mesmo tempo, do 2, do 3 e do 4, vão ser de 12 em 12. Ó. O 0 aparece, depois o 12, depois o 24, depois o 24 mais 12. Então, se a gente pegar a tabuada do 12, ela tem todos os números que estão na tabuada do 2, do 3 e do 4 ao mesmo tempo, né? Então, olha lá, 0, 12, 24, 36, 36 mais 12, 48, 48 mais 12, 60. E aí eu não vou me estender mais aqui, porque volta lá na questãozinha. Opa, espera aí um pouquinho. Estiquei minha tela aqui. Ó. Olha lá. Quantos biscoitos tinha na caixa mesmo? Tinha menos de 50, né? Então não pode ser 60 aqui. Já vai poder ser essas opções aqui, a gente já viu que não pode ser o 12 nem o 0. Olha lá. Então, das opções que eu tenho aqui, todas dá para dividir. O 24, 36, 48 dá para dividir por 2, por 3, por 4. Mas lembra que eu quero um número que quando eu coloco 6 a mais, 6 biscoitos a mais, também dá para dividir por 7.
E aí a gente vê que se eu pegar o 24 e colocar 7 a mais, ó, se eu pegar o 24 e colocar 7 a mais, 6 a mais, né? Desculpa. Se eu colocar 6 a mais, vai dar 30. Não tem 30 na tabuada do 7. Se eu pegar o 36 e colocar 6 a mais, vai dar 42, né? 36 mais 6 vai dar 42. 42 tem na tabuada do 7, né? 42 é 6 vezes 7. O 48, se eu colocar mais 6, vai dar 54, né? 54 tem na tabuada do 7. 42, 42 mais 7, 49. 49 mais 7, né? 56. Então não pode ser o 48 também, porque 54 não tem na tabuada do 7. Então quer dizer que para dar 42 que tem na tabuada do 7, o total de biscoitos tem que ser 36. Então a gente chega aqui na opção D. Tá vendo só? Aí você pensa assim, nossa, mas eu não ia conseguir pensar tudo isso sozinho. Não, não é tudo isso. Se você fosse fazer, você ia pensar do seu jeito. Isso que é bacana, né? Mas aqui são ideias, são dicas para você resolver uma questão, tá vendo? Que tem muitas informações sobre números, você faz a tabuada, faz um esqueminha aqui do que ele está falando, do que você quer, que você consegue chegar numa solução. Não pode ter medo, não pode ter receio. Leia uma coisa de cada vez, pensa um pouquinho por vez, você vai ver que você vai descobrindo coisas e essas coisas vão te ajudar a descobrir outras coisas também. Tá bom? É isso aí, ó. E aí, gostaram das nossas questões aqui sobre números? Não é uma coisa muito difícil o conteúdo matemático aqui, quando a gente fala da prova do canguru. Mas é importante leitura, entendimento, fazer um rascunho, pensar ali nas possibilidades que você consegue, tá? Tem outras questões aqui na descrição aqui do vídeo para você poder praticar, para você fazer, tá? Não esquece aqui de curtir nosso vídeo, comenta aqui o que você achou dessas questões, quais que você conseguiu fazer e se você teve uma outra solução diferente também da que a gente propôs aqui. Eu gosto de ouvir como é que os alunos pensam. Tá legal? A gente se vê no próximo vídeo então. Abração. Tchau, tchau.